O autor do requerimento para audiência pública realizada na Câmara dos Deputados no último dia 18, que discutiu o aumento de preço dos combustíveis e do gás na Bahia após a privatização da refinaria Mataripe. Aliás, refinaria Landulfo Alves, hoje refinaria de Mataripe. Pois é, e agora o deputado federal Jorge Sola, que é do PT, é um dos entusiastas da pretensão do governo federal de comprar de volta a empresa, hoje comandada pela Acelen, que pertence ao fundo árabe que adquiriu a refinaria Landulfo Alves em São Francisco do Conde, Recôncavo Baiana, em 2021. Na época, o valor pago foi de $1,650 bilhões para a Petrobras e avalizada pelo então presidente Jair Bolsonaro e considerado por especialistas como metade do valor real de mercado. Pois bem, e agora o governo tentando reaver a refinaria Landulfo Alves. O deputado federal Jorge Sola, do PT, é nosso convidado. É com ele que a gente conversa agora aqui no Issa Bahia. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo. Bom dia, deputado. Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade de saudar todos os ouvintes da Tarde FM. Jefferson Beltrão, nosso grande amigo Ernesto Marques, está com saudade já há muito tempo que não ouvia. Abraçar toda a equipe, Levi, que está aí remotamente participando também. Pois e agradecer Sim. os microfones, a grande audiência da Tarde FM, parabenizando o trabalho que vocês desenvolvem. Houve um movimento recente agora, o próprio ministro de Minas e Energia foi à frente, defendendo a ideia de comprar de volta a refinaria Landulfo Alves, mas depois o presidente da Petrobras disse que, calma, vamos colocar o pé no freio, isso não é algo para ser efetivado de forma tão imediata. Em que pé está essa história, deputado federal Jorge Sola? De fato, é um movimento consistente esse no governo ou mera especulação por enquanto, essa de comprar de volta a refinaria Landulfo Alves? Ô Jefferson, antes da gente discutir a possibilidade da reestatização da refinaria, é importante a gente, digamos assim, ampliar um pouquinho mais esse diagnóstico. O argumento que na época foi usado para privatizar não só a RLAM, como o intuito do governo era entregar praticamente todas as refinarias, iam ficar só com Cubatão, umas 2 ou 3 no eixo Rio-São Paulo. O argumento principal, Ernesto, era o quê? Que ia baratear os preços, que ia beneficiar os consumidores, que ia gerar concorrência. Passado esse período e entregues algumas delas na Bacia das Almas, como dizem, a realidade é muito diferente do argumento que eles utilizaram, né? No dia dessa audiência que nós fizemos na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, nós levantamos um diagnóstico dos preços dos combustíveis em todos os estados. E o que a gente pôde observar é que os mais caros eram justamente nos estados onde as refinarias foram privatizadas. Amazonas, Rio Grande do Norte e Bahia. Exato. O nosso preço aqui, naquela data, ele era em torno de 10% a mais do que a média nacional e mais de 20% de diferença comparado aos preços praticados no eixo sudeste dos estados que têm refinarias que não foram privatizadas. Então essa é a realidade de um setor monopolizado. Você falou aí do preço de venda, que não sou eu, as pessoas que entendem do assunto, os especialistas da área, estimam que foi vendido pela metade do preço. Só que tem mais alguns detalhes importantes. O que eles compraram, gente, foi muito mais do que a refinaria. Eles pagaram, nas estimativas de especialistas do setor, metade do preço que valia a refinaria. Só que quem levou a refinaria, levou os gasodutos, os oleodutos, um porto inteiro, levou praticamente metade do território da Ilha de Madre de Deus. Negócio das Arábias. O negócio das Arábias, não é da China, não, é das falando, Arábias. Né? E mais do que isso, você sabe o que valia mais do que tudo isso? Se a gente somar refinaria, porto, oleodutos, gasodutos, depósitos, mais do que isso, sabe o que eles compraram? E aí foi de graça mesmo? O mercado, o monopólio. O monopólio, né? Eles compraram no mercado cativo, Ernesto. Eles levaram de graça. Eles pagaram metade, insisto, para o nosso ouvinte entender melhor. Eles pagaram metade do que valia a refinaria
e levaram toda a infraestrutura logística de distribuição terrestre e marítima, porto. Tem o terminal de Jequié, né, que também faz parte dessa estrutura, e levaram um monopólio ao mercado. Por isso que os preços dispararam e hoje nós pagamos os combustíveis, carne de cozinha, óleo diesel e gasolina mais caro do país. Sola, tem muita gente que está nos ouvindo aqui que, apesar disso, é francamente favorável às privatizações, de uma forma geral, com aquele discurso da eficiência do setor privado e em contraponto à coisa paquidérmica do setor público e seus fetiches que são vendidos por aí. Agora, independente de ser a favor ou contra a privatização, olhando somente o negócio, para além do preço, que já causou estranhamento em muita gente, especialistas do mercado, até porque não é só a refinaria, como você falou. Mas, assim como no caso da nossa refinaria aqui, quer dizer, da refinaria dos árabes aqui em nosso território, eu queria que você comentasse as condições em que foram feitas privatizações no governo passado, independente, não estou analisando aqui o mérito de privatizar ou não privatizar, mas, por exemplo, o que fica para o acionista Estado brasileiro nessas empresas e quais são as condições, caso haja decisão pela recompra, em que condições se dão essas negociações para a recompra, já que para vender foi tão fácil, como é que é para comprar de volta? Isso é importante, inclusive, lembrar como é que isso foi feito. Para vender uma estatal, tem que ter autorização do Congresso Nacional. O que eles fizeram na época? Conseguiram uma decisão no Supremo que dizia o seguinte, para vender estatal tem que ter autorização do Congresso, mas para vender um ativo da estatal, uma propriedade da estatal, não precisa. Então eles começaram a fatiar e entregar. Fizeram isso com o Gasoduto Nordeste. Olha que coisa criminosa. O Gasoduto Nordeste foi entregue a uma empresa já com o contrato para a Petrobras alugar o gasoduto. A estimativa é que em 5 anos a Petrobras vai gastar mais no aluguel do gasoduto do que o valor que recebeu pela venda de uma infraestrutura caríssima e que é imprescindível para o transporte entre a produção... Esse gasoduto é aquele que sai de Macaé, no Rio de Janeiro... E vem atravessando todo o Nordeste, é o chamado Gazene. A BR Distribuidora, o que fizeram com a BR Distribuidora, gente? Vamos pensar o seguinte, já pensou se a Coca-Cola vendesse todas as suas fábricas e a marca, pelo preço de 50% do valor das fábricas, entregasse a marca de graça, e ainda quem comprou podia vender qualquer coisa dizendo que é Coca-Cola? Foi o que fizeram com a BR Distribuidora. Hoje, quando você abastece seu carro num posto que tem lá a marca BR, aquilo ali não é Petrobras. Né? Não é mais Petrobras, começo de conversa. E quem ganhou aquela marca não tem obrigação de botar ali os combustíveis da Petrobras. Então usa a marca da Petrobras como se fosse, engana o consumidor e coloca qualquer produto. Pode ter gasolina adulterada ali, como se fosse gasolina entregue pela Petrobras. Então foi isso que fizeram. Então, infelizmente, o processo de retomada ele não é feito dessa forma. E resta saber se os árabes estão dispostos a devolver também, não é? Exatamente. Então você não pode impor um processo atropelado, né? Eu quero elogiar o presidente Jean Paul Prats, tem tido uma atitude muito positiva à frente da Petrobras. Em menos de um ano, ele já estancou o processo de privatização, ele já retomou os investimentos, já retomou a capacidade de ampliar a produção da Petrobras e, inclusive, em outras áreas. Como ele mesmo já disse, a Petrobras vai deixar de ser uma indústria de petróleo e passar a ser uma indústria de energia, com investimentos em eólica, investimentos em biocombustíveis. Então, isso é imprescindível, esse processo. Nós estamos trabalhando para que a refinaria seja retomada. Nós temos defendido isso. Mas o que tem havido de interlocução nesse sentido com o grupo árabe? Logo depois que nós fizemos essa audiência sobre a questão dos preços, coincidentemente, tivemos no início de outubro o aniversário dos 70 anos da Petrobras. E desde abril a gente tinha feito um requerimento para uma sessão solene comemorativa dos 70 anos. Então, nesse debate dos 70 anos, ficou muito claro que a Petrobras tem feito interlocução, está em diálogo, está em negociação,
Mas como qualquer processo de negociação comercial, isso não é feito, né, abertamente. Demora. Existem interesses do fundo árabe porque eles não são um investidor unicamente nessa área. Então, existem outros interesses do fundo árabe e a Petrobras, o que nos tem colocado é que eles estão trabalhando nessa perspectiva e estão em processos de interlocução, não com a Selen aqui, né? Porque a negociação não se dá com a empresa aqui. A negociação se dá com o fundo, que é um fundo de investidores internacionais. Felizmente, a nossa Petrobras voltou a ter uma gestão voltada a priorizar os interesses do nosso país, da nossa economia e da nossa população. Vocês lembram que a política de preços no governo passado era feita para o cidadão aqui pagar 1 litro de gasolina, como se essa gasolina fosse feita a partir de um petróleo 100% importado, pagando frete internacional, pagando imposto. Era o tal preço de paridade internacional. Exatamente. Né? É como se você produzisse, vamos botar aqui, 1 quilo de feijão, aqui no interior da Bahia, e vendesse esse feijão não pelo valor que custou a produção mais o lucro, que é o que geralmente acontece, mas você vendesse esse feijão como se você tivesse comprado esse feijão na Malásia, pagasse o frete para trazer o feijão de navio até o Brasil, pagasse imposto de importação e trabalhasse o preço internacional. Gente, esse é o preço que a gente está pagando pela gasolina, pelo diesel. É que aqui estávamos na Bahia. pagando. Na Bahia. Estávamos pagando no Brasil todo antes. Isso, né? E agora só na Bahia. Por que isso? Porque o interesse aí não é abastecer o mercado com o melhor preço possível. Não é fomentar a economia nacional. Não é desenvolver a indústria do nosso país. O interesse é que os investidores, os donos das ações, tenham a maior margem de lucro. Por isso que os investidores, os donos das ações... Quem ganhou dinheiro com a Petrobras no governo passado não foi brasileiro, foram os grandes acionistas na Bolsa de Nova York, foram os grandes acionistas internacionais e, obviamente, os seus prepostos aqui, porque ninguém faz isso de graça, né? Quem estava à frente da Petrobras não fazia isso para agradar os belos olhos azuis dos acionistas da Petrobras na Bolsa de Nova York. Com certeza tinha gente levando vantagem nesse processo. E tem muitos temas correlatos importantes, que eu quero aproveitar para convidar quem puder amanhã de manhã, dia 24, às 10 horas, nós vamos fazer uma outra audiência pública na Câmara, na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, para tratar da questão do xisto, né? O que é o xisto, né? É uma outra fonte de combustível fóssil. Inclusive, nos Estados Unidos cresceu muito a produção de petróleo a partir do xisto. E ele tem aqui na nossa proximidade digamos assim, uma reserva que foi identificada muito grande, e a produção tem sido iniciada por pequenas empresas, e o processo é chamado fracking, que é como se fosse uma explosão, porque são reservas que estão sob uma grande, vamos chamar assim, laje. Extensão grande. Sob uma grande laje, né? Ele está impregnada em lajes de pedra e outros substratos minerais, e para ter esse acesso ao xisto, eles têm que explodir isso aí, né? Olha, eu insisto, onde eu não domino, eu quero ouvir os especialistas. Nós somos procurados, trazendo denúncias sobre o risco de contaminação, inclusive do nosso aquífero da região aqui de Alagoinhas. Você sabe que não é por acaso que as empresas de cerveja estão todas em Alagoinhas, né? Porque a água é muito boa em quantidade. Tem assim uma grande... de Tucano? Esse aquífero pega toda a região nordeste da Bahia, ele vai para muito além de Alagoinhas. E tem uma região que coincide com essa exploração do xisto. Então, digamos assim, qual é a suspeita? Eu vou tratar isso ainda como suspeita. Qual é o risco? É de que essas explosões possam contaminar o lençol freático, a nossa reserva do aquífero, e destruir uma grande riqueza nossa aqui na Bahia, como pode acontecer em outros estados, que é esse aquífero de água de melhor qualidade em grande quantidade. Então, amanhã às 10 horas, nós vamos estar ouvindo, Jefferson, especialistas
nessa questão do fracking para extração do gás de xisto, né? Que para ver até onde isso pode comprometer ou não, né, as nossas reservas aquíferas aqui no subsolo do nosso estado. Tem mais um tema correlato da questão da energia, a questão do petróleo. Eu brinco sempre que, apesar de ser médico e ter sido secretário de saúde das 3 esferas de governo, 15 anos, lá na Câmara a gente não pode ser especialista. A gente tem que... Fala de tudo um pouco. Tem que aprender muito, estudar muito, ouvir as pessoas que entendem do assunto. Isso é um espaço importante para a Câmara de Deputados. Porque geralmente a gente vê a ação do parlamentar somente na votação dos projetos de lei, né? Mas a Câmara é um espaço importante de interlocução com a sociedade. Para levantar problemas, levantar riscos, sinalizar necessidades, construir propostas de políticas públicas, isso é muito importante. Deputado, para a gente encerrar, o senhor recentemente esteve na China, não foi? E divida conosco o que mais te chamou a atenção. Existe aí uma esperança por novos ventos, não é, soprando na direção da Bahia, principalmente do ponto de vista tecnológico. Agora, com a chegada da BYD, falou-se muito em a Bahia vai ser o novo Vale do Silício. É muita festa ou, de fato, temos que comemorar? Os chineses, enfim, a sua impressão sobre essa nova fase que aparentemente começa a atingir o Estado e com o dedo dos chineses, né, deputado? Eu não conhecia, foi a primeira oportunidade que eu tive, né, e estivemos em empresas de tecnologia de ponta em diversas áreas, tivemos empresas de alimentos, visitamos o maior porto da China, depois queria até comentar um pouquinho sobre isso, e estivemos com representantes da BIG, com representantes da CCCC, que é a empresa que vai fazer a ponte. Estivemos na fábrica que recebe aqui no interior da Bahia a produção de carne e couro de jumento, que é abatida em Amargosa. Né? Estivemos em contato com muitos dirigentes empresariais e da gestão pública chinesa, até porque as grandes empresas lá são estatais, né? Ou tem grande participação do Estado. Eu destacaria a você algumas coisas. Primeiro, que me chamou a atenção, né? Estive na Universidade de Xangai, que acabou de firmar um acordo com a Universidade Federal da Bahia, criando o Instituto Confuso, e querem ampliar a parceria da Universidade de Xangai com as nossas universidades. E o que mais me chamou a atenção é o interesse que eles têm demonstrado no Brasil, né? E não é por acaso, né? O Brasil é um grande produtor hoje de alimentos, é um grande produtor de soja, de grãos, de carne, e a China precisa alimentar 1,5 bilhão de habitantes. Então isso é muito importante. E eles perceberam, sentiram, né, a perda da relação política com o Brasil nos últimos anos, com o governo da destruição nacional que nós tivemos aqui, e estão muitos empolgados, eu diria empolgados com os novos ventos brasileiros, com os novos ares. O presidente Lula já esteve lá, o nosso governador Jerônimo, já tivemos, só depois da ida do governador Jerônimo, eu participei já da 2ª ou 3ª missão em áreas correlatas com representantes aqui do Estado. Essa semana, Arthur Lira, com presidente de alguns partidos, estiveram por lá também. Então, esses novos ares brasileiros realmente têm aberto um espaço importantíssimo, né? E para a gente encerrar de vez, o senhor disse que ia comentar sobre o Porto. Nem cheguei lá, tem muito assunto assim. Mas assim, não pode deixar de comentar uma coisa para mim, para você e para nossos ouvintes. Me perguntaram assim, o que explica a realidade chinesa? Eu digo, rapaz, tem uma coisa que eu vi, para mim ficou muito clara, e eu estava comentando muito com eles lá. Quando o Brasil incluiu 30 milhões de pessoas no mercado de consumo, lembra que o Brasil, a economia brasileira explodiu, saiu até o corcovado igual um foguete. Eles incluíram, Jefferson, 300 a 400 milhões de pessoas no mercado de consumo. Então não tem segredo, não tem mistério, não tem mágica, né? O que eles fizeram lá foi 10 a 15 vezes mais do que o Brasil fez nos anos do governo Lula e Dilma. Isso explica o boom. E o Porto, quem construiu a ponte foi a CCCC.
A ponte Salvador-Itaparica, se não me engano, tem 12 a 13 quilômetros. 12,4, acho. Exatamente. A ponte que eles fizeram lá, ligando Xangai até essa ilha, tem 33 quilômetros. Quase 3 vezes mais. Quanto tempo para concluir? Fizeram em 2 anos. Quase 3 vezes mais. Então, Levi Vasconcelos não vai precisar esperar a próxima encarnação dele para ver a ponte. Mas o detalhe não é esse, não, Ernesto. O importante é o seguinte: eles fizeram uma ponte para ligar numa ilha que não tinha habitante e que não construíram cidade nenhuma. Eles construíram o maior porto. Você olha, você chega lá, sobe no Morro do Mirante, é um mar de contêiner, um mar de guindastes, porque aquilo ali recebe alimento do mundo inteiro e exporta roupa, eletrônicos, componentes industrializados. É uma porta de entrada e saída gigantesca que eles fizeram nesse maior porto, na maior ponte, para ligar o continente. A ponte é para levar as carretas com os contêineres e os trabalhadores. Com mais de 1 bilhão de habitantes, tudo tem que quase ser em escala. escala. Não, a escala é outra. A escala é outra. Agora, é uma coisa que chama a atenção. Eu rodei muito de carro, rodei muito de trem. Não vi favela, não vi miséria, não vi o que a gente infelizmente ainda vê aqui no Brasil. Eu acho que se a gente pegar e conseguir voltar a trabalhar como o governo do presidente Lula tem feito, se a gente chegar a incluir 50, 70, 100 milhões de brasileiros no mercado de consumo, com certeza nós vamos novamente decolar, como aconteceu nos governos anteriores do presidente Lula e da presidenta Dilma. Deputado federal Jorge Sola, do PT, muito obrigado, um bom dia e até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade de parabenizar o trabalho, informação é muito importante, mais do que nunca, e agradecer a possibilidade de discutir aqui um tema tão candente como esse e pedir o apoio de vocês. A gente está na campanha aí para retomar ativos tão importantes, não só a nossa refinaria Landulfo Alves, que foi a primeira do Brasil, que foi e é a segunda maior produção, mas também a possibilidade da gente reconquistar espaços que foram perdidos. Por isso que o slogan do presidente Lula, para mim, ele é fantástico. União e reconstrução. São as tarefas que estão colocadas para a gente. União para combater a violência, o ódio, a discriminação, que foram tão propagadas. E reconstrução para retomar o que foi destruído, foi devastado, mas retomar em outro patamar. Nós vamos reconquistar o que a Petrobras vinha fazendo após a descoberta do pré-sal, todos os investimentos, mas agora no novo patamar. Pensando os novos tempos, a necessidade de substituição energética, a necessidade de crescer o investimento na preservação ambiental e de novas tecnologias que possam cuidar melhor da nossa gente. Por isso que nós estamos aí trabalhando com o presidente Lula, muito animado para que o nosso país volte a cuidar da população com políticas públicas que façam a diferença na vida das pessoas. Muito obrigado. Deputado federal Jorge Sola, muito obrigado mais uma vez. Agora 7h52.